Salésio, na verdade, assim, muitas manifestações, esse espaço teu aqui já é consagrado, né? E as pessoas, através da internet, através das redes sociais, todas se manifestam sobre os assuntos que acabam desfilando aqui na nossa bancada. Por exemplo, aqui, ó, temos uma carta aqui do contador Cleiton Leal, de Macapá, no Amapá. Professor Salésio, participamos do simpósio da APRACOM Brasil, realizado em Búzios, olha aí, no Rio de Janeiro, transmitido pelo Facebook no dia 10 de junho passado, 10 deste mês. Parabéns, professor, estava muito bom. No espaço do palestrante Bruno Cabral, que falou sobre a visão estratégica para a recuperação econômico-fiscal do Estado do Rio de Janeiro, o senhor, como presidente da mesa, fez 2 questionamentos. Um, sobre mudanças na contabilidade pública e outro sobre mudanças na base de cálculo dos tributos. Nenhum desses questionamentos acabou sendo respondido. Daria para o senhor nos explicar quais mudanças seriam importantes na contabilidade pública e como se mudaria a base de cálculo para pagar tributos, professor Salésio D'Agostino? Muito bem, então vamos lá. Cleiton, o sistema de contabilidade público brasileiro funciona e é regulado de acordo com o Decreto-Lei 4320 de 64. Esse Decreto-Lei, ele estabelece todos os procedimentos de como o Estado deve apresentar suas contas. Ou seja, são procedimentos que não usam os princípios contábeis. Ou seja, para este Decreto-Lei e na contabilidade pública, receita é todo ingresso e despesa é todo dispêndio. Então, verifica que eles não separam sistema econômico e sistema financeiro. Se o governante pedir uma antecipação de tributos, o que acontece? Todo o valor arrecadado desta antecipação, eles consideram como se fosse receita daquele período em que ele recebeu. Ele leva em consideração o regime caixa. Se ele pede um empréstimo ou se um outro ente público transfere recursos financeiros para ajudar o Estado, aquele recurso transferido, o que acontece? O recebedor disso considera aquilo como se fosse uma receita. E aí eles justificam esses ingressos como se fosse recurso da atividade dele e justifica como se ele que recuperou o Estado, o município, a mesma União, através desses empréstimos. Entende? Então precisa haver uma mudança. Hoje nós conversamos muito, falamos muito, que o Estado precisa de reforma tributária, precisa de reforma administrativa, mas existe um item muito importante que ninguém comenta: nós precisamos fazer uma reforma contábil. O Estado, ele tem que adotar os princípios de apuração de resultados como uma empresa, como um ente privado faz. Ele tem que separar quais são os ingressos e os desembolsos da atividade, quais são os ingressos e desembolso do extra-atividade, que é do sistema financeiro. Entende? Então, essas coisas todas nós temos que começar a pensar. O Conselho Federal de Contabilidade, com aqueles recursos todos que tem, aqueles milhões de reais que está lá em caixa e aplicado, tem que criar comissões para estudar uma reforma da legislação contábil focada no Estado, focada no município, para que o prefeito, o governador, o presidente conheça o resultado da sua atividade. Porque hoje eles não sabem o resultado da sua atividade. Eles não sabem que ele tem que, o valor arrecadado através dos tributos, do mês, é o que tem que suportar os desembolsos do seu gasto do mês. Hoje é uma mistura, hoje ninguém sabe. Ou seja, eu estou sem caixa, eu peço uma antecipação de tributo e considero aquilo como se fosse receita do mês, e aí eu digo que eu estive com um superávit. A mesma coisa através de empréstimo. Então, quando eu fiz esse questionamento para
o palestrante, o Bruno Cabral, que ele é membro da administração lá do governo do Rio de Janeiro, ele é um especialista nisso, eu fiz para que tentasse, de forma, para todo o Brasil, comunicar que não basta simplesmente fazer uma reforma tributária administrativa, é também fazer uma reforma contábil para que os resultados sejam apresentados de forma correta e que a sociedade comecem a conhecer esses resultados. Porque hoje o povo brasileiro não conhece os resultados que é gerado no município, no estado, na União e nem mesmo nessas empresas administradas por esses órgãos. Nós precisamos dar mais transparência. E o contador é o profissional que tem toda essa qualificação para fazer esse trabalho. E é isso. E outra coisa, prestação de conta é quem tem que fazer, o contador. Não é isso, não é o secretário da Fazenda, não é o governador, não é o prefeito. Não, é o contador que tem que todos os meses ir lá na frente à Câmara e falar com o povo o resultado que o município foi gerado para que eles comecem a pensar mais, tem mais a responsabilidade. Salles, de um modo geral, esses encontros, eles têm resultado prático? Muito, porque o fato é o seguinte... É que a Procon Brasil, quando faz o encontro, ela tem uma agenda estatutária, que é a eleição da sua diretoria, enfim, aprovação de contas e tudo mais. Mas, paralelamente, eles têm um seminário. Tá? E esse seminário é para alertar os profissionais, para transmitir ideias novas aos profissionais. Assuntos atinentes à profissão. A profissão, tá? É isso, então isso é importante porque isso começa a ser difundido e as coisas saem daquele quadrado que é normal e entra numa outra esfera normal lá, que para a gente começar a discutir de forma diferente. Em algumas áreas aqui no Rio Grande do Sul, na medicina, na advocacia, por exemplo, nós nos destacamos em termos nacionais. Isso é o que eu acompanho a economia e como economista, como professor e como jornalista há mais de 50 anos. Tem esse patrimônio todo aí. Então, na verdade, é o seguinte, sempre se falou essa questão da contabilidade do governo, né, ter um pouco mais de carinho com os profissionais da contabilidade, porque muitas vezes eles poderiam alertar o governo num rumo melhor a seguir na questão da administração das contas públicas. O fato é o seguinte, por incrível que pareça, o Brasil não tem contabilidade. O Brasil não tem o contador geral da União. Nós temos o contador? Não temos. Ou seja, hoje a contabilidade da União é gerida por um não contador. Tu me entende? É coisa impressionante. Ou seja, nós não temos contabilidade. Brasil não tem contabilidade. Se pegar a contabilidade do Brasil ou do Estado, da União, e pedir prestação de contas, tu vai verificar que há uma carência muito grande. Na contabilidade pública não é aplicado os princípios contábeis, não é aplicado o princípio da competência, ok? Tudo deve regime caixa, ok? Precisa-se de uma reforma. A reforma é necessária, tá? Isso é imprescindível. Reforma contábil para o Brasil prosperar. Só assim, tá? Perfeito, com certeza. Salles, obrigado pela tua presença aqui nesse espaço, conversando sobre contabilidade, trazendo esses assuntos importantes, não só para o setor da contabilidade, mas para a sociedade. Até a próxima. Próximo, estamos à disposição. Mandem as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para responder. Muito bem.